Boa noite, pessoal. Tudo bom, né? Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a igreja. Oremos. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Agradeço, Pai, por cada irmão que tem dado abertura, Pai, para que possamos entrar em suas casas, para que possamos levar mais a Tua palavra e juntamente crescermos. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, tira de nós tudo que não vem do Senhor. E que o Senhor seja glorificado, Senhor, em cada palavra, em cada gesto, Pai, em cada detalhe, Pai, das nossas aulas, das nossas vidas, em nome de Jesus. Pai, declaramos e reconhecemos, Pai, que somos completamente dependentes do Senhor. Por isso pedimos, Pai, mostra-se forte nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, na nossa última aula nós falamos sobre a igreja de Filadélfia, né? Então hoje o nosso intuito é falarmos sobre a igreja de... Qual é a próxima aí mesmo? Laodiceia. Bom, antes de falarmos sobre a igreja de Laodiceia, eu queria estar voltando um pouquinho no nosso cronograma aqui, em um assunto que nós falamos inicialmente. Eu queria dar um respaldo maior sobre o que é a igreja, né? O que o Senhor tem para a igreja e como o Senhor pensou a igreja. Então, anteriormente, eu falei que a igreja, ela não é apenas um grupo de pessoas que foram salvas. O propósito de Deus com a igreja não é salvar as pessoas, né? Mas ter uma noiva, ter um corpo, né? Para o seu filho. Então eu queria falar um pouquinho mais sobre esse assunto hoje, e aí nós falaremos sobre a igreja de Laodiceia. Bom, abra, por favor, um texto bem conhecido nosso, que é João, capítulo 1, versículo 1. João, capítulo 1, versículo 1. Olha lá. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Até aqui. Outro texto agora, Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, verso 36. Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Aqui está falando da pessoa de Cristo. Efésios, mais um agora, Efésios. Aliás, antes de irmos a Efésios, vamos fazer uma breve análise do que nós falamos até agora. Então, nós falamos anteriormente que o propósito de Deus é que nós sejamos o corpo de Cristo. Então, é muito importante que nós percebamos que o centro do propósito de Deus é o seu próprio Filho, é Cristo. Por isso que está dizendo, porque dele, né? A partir dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Bom, se nós pensarmos um pouco, observaremos algumas coisas que eu vou propor aqui agora. O propósito de Deus é a salvação das pessoas? O centro do propósito de Deus é a salvação das pessoas? Não.
Voltando um pouquinho mais das pessoas que caíram, né? Voltando um pouquinho mais. O propósito de Deus o centro do propósito de Deus é que as pessoas voltem todas ao padrão do Éden, onde as pessoas eram totalmente inocentes, pessoas limpas, puras, sem pecado. Esse é o propósito central de Deus? Não, nós podemos ver na sua palavra que esse também não é o propósito central de Deus. O propósito central de Deus é que nós sejamos, encontrar, né? Por isso o Senhor nos faz, por isso o Senhor faz todas as coisas, encontrar uma expressão para o seu próprio filho, encontrar uma noiva, uma esposa para o seu filho. Então, o centro do propósito de Deus não somos nós. O centro do propósito de Deus não é uma terra cheia de coisas lindas, maravilhosas e pessoas amáveis como o Éden. O propósito de Deus é que sejamos para o seu filho. Ou seja, o propósito central de Deus é o seu próprio filho. Por isso aqui está falando, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Para o Filho de Deus, para Jesus Cristo. Agora vamos lá em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Já vamos, passando aqui devagarzinho. Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3. Observe que aqui o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, vai nos demonstrar isso de forma bastante clara. O propósito de Deus está relacionado ao seu Filho. O centro do propósito de Deus é o seu Filho, Jesus. Então vamos lá. Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3. Olha, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Observe, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Irmãos, observe. Antes da fundação do mundo, o Senhor já predestinou, o Senhor já criou, o Senhor já direcionou a igreja para ser o corpo de Cristo. Então, o propósito central da obra de Deus é o seu Filho, Jesus. Então, o que o Senhor espera de nós? O que o Senhor nos deu e como foi esse chamamento, né? O Senhor espera de nós que nós sejamos a noiva, o corpo, o instrumento pelo qual se expressa o próprio Cristo. Então, essa é a função. E olha só o que Deus fez, olha. Nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, dentro de Cristo, dentro do seu próprio Filho. Então, por isso nós estamos falando sobre esse depósito. Esse profundo depósito é o depósito da igreja, o depósito do seu próprio Filho, de podermos expressar e vivenciarmos essa vida que é o próprio Deus. Continuando. 5, né? E nos predestinou para filhos por adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis no amado.
O amado aí está com letra maiúscula. Está falando do Senhor Jesus. Então nós somos agradáveis a Deus por causa desse propósito que não tem nada a ver conosco, que tem a ver simplesmente com o próprio Deus e a sua boa vontade, o beneplácito da sua vontade. Então, nós devemos, a cada dia, entender isso e avançarmos isso, entendermos que Cristo, Ele é tudo em nós. A cada dia que o Senhor possa se revelar a nós com respeito a isso. Ele nos deu tudo, Ele fez tudo por nós. E nós somos agradáveis a Deus através do Seu Filho, por causa desse propósito anterior, que não teve nada a ver conosco. Antes de nós sermos formados, antes da fundação do mundo, o Senhor já disse que seria dessa forma, por causa de Seu Filho. Então, o centro do propósito de Deus, da obra de Deus, é o Seu Filho. Continuando. Em quem temos a remissão pelo Seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que Ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. Então o Senhor, Ele propôs em si mesmo antes da fundação do mundo, e quando Ele faz o homem, Ele já faz o homem com um propósito: ser a expressão de Seu Filho, Jesus. E essa é a nossa função. É isso que nós precisamos ser. Continuando. Em si mesmo Ele propôs isso. Verso 10. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, letra maiúscula nele aí, né? Digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Então, irmãos, em nome de Jesus, que o Senhor abra os nossos olhos com respeito a isso, a beleza, a grandeza que é tudo isso, porque dele e para ele, né? Por ele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, por causa de Cristo, para sermos expressão do Senhor, é que nós fomos feitos, é que os seres humanos foram construídos, né? Agora vamos então para a questão da Laodiceia. Então, nós vimos na aula anterior sobre Filadélfia, amor fraternal. Então, naquele momento, eu datei, mais ou menos, para facilitar, um grupo de irmãos que tiveram uma responsabilidade, que tiveram uma função maravilhosa nesse aspecto de expressar o corpo de Cristo. E eu vou fazer de mesma forma hoje, né? Tentar datar, mais ou menos, o que está acontecendo, para que possamos ver com maior facilidade o que a palavra de Deus nos diz. Bom, Apocalipse, capítulo 4, capítulo 3, desculpem. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, aquilo que rege, né? Olha como ele se apresenta. Versículo 15. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca.
como dizes: rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes tu que és um desgraçado, miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, roupa branca para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Como nós temos feito, a primeira coisa, ou uma das primeiras coisas que nós fazemos é avaliarmos esse nome, né? Laodiceia é a junção de duas palavras. Esse laos nós já vimos no Nicolaitas, né? Que é comum ou leigos, né? E esse ediceia significa costume, opinião. Juntando as duas palavras, né, juntando os dois termos, nós temos opinião dos comuns, ou consenso dos leigos. Só de nós observarmos esse nome, nós já vamos entender o quão terrível essa igreja se tornou, o quão terrível ela é. Porque agora a opinião da maioria é que vai valer. Não são mais os padres, os pastores, os irmãos amorosos, ou o Espírito Santo, quem traz as revelações, quem diz como as coisas devem ser. Mas o consenso, a maioria. Então, vota-se, né, uma espécie de democracia, né, vamos colocar assim. Então, a obra de Deus, nesse momento aqui, se torna democrática, né? Cada um faz do jeito que acha interessante. E essa forma de fazer as coisas funcionarem, ela é validada pela maioria. Então essa igreja aqui está cheia de conhecimento, cheia de obras, mas sem o motivo correto e sem o Espírito Santo, sem o poder de Deus. Bom, vamos datar essa igreja. Essa igreja é a igreja da nossa atualidade. Nós podemos ver claramente isso. Onde nós somos absolutamente cheios, não é, de conhecimento, cheios de obras, cheios de todo tipo de coisa, de intelectualidade, cheios de tudo que os irmãos imaginarem. Mas o que tem valido no meio do povo de Deus é o consenso. Qualquer um interpreta a Bíblia do jeito que acha melhor, ou não interpreta, não faz diferença para as pessoas, e são cristãs, né? Não faz diferença. Isso, irmãos, fica muito, muito sério, porque o que o pastor fala, ou o que o líder fala, mesmo que esteja completamente embasado na palavra de Deus,
as pessoas, ou grande parte das pessoas, simplesmente tapam os ouvidos e decidem viver de forma segundo o seu próprio conceito, o consenso dos leigos, a opinião dos leigos, a minha opinião, a sua opinião. Igual, nós estamos falando uma série de coisas sobre igreja aqui. O momento em que nós vivemos hoje é o momento em que muitas pessoas podem ouvir e, nossa, realmente, é isso mesmo que Deus diz. Mas o que a maioria diz? Ah, não, eu vou seguir a maioria porque eu vou ser melhor beneficiado. Então isso é muito sério. Observemos, em nome de Jesus, a sequência do que nos trouxe até aqui. Os irmãos viram a igreja de Éfeso, igreja de Tiatira, igreja Filadélfia, traduzindo para os nossos dias, né, segundo o que nós colocamos. Nós vimos a Igreja Católica com grande poder político, com grande poder intelectual. Nós vimos com poder espiritual também, com irmãos muito sinceros. Nós vimos a Reforma, que foi quando a palavra de Deus foi aberta para todo mundo, né? E todo mundo agora está apto a ouvir as palavras e avaliar se aquilo se é coerente com a palavra de Deus ou não. Então isso foi gerando um acúmulo de riqueza muito grande. Depois nós falamos sobre os Irmãos Unidos. Livros e livros e mais livros, cheios, repletos de riquezas de Deus. Depois vem os irmãos da Restauração, com Otman Nee, Christian Shane, Witness Lee. Tanta gente fantástica assim, que Deus usou de forma tão abençoada. E aí chegamos nós aqui. Nós temos, na cristandade hoje, irmãos, existem milhões de livros. Existem milhões de pastores, líderes, padres e líderes de toda forma, vamos colocar assim. Então essa igreja de hoje é uma igreja riquíssima, ou se acha riquíssima, como nós vimos aqui no texto. Vamos ler o texto novamente, para a gente não perder a linha aqui? Versículo 15. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, sou rico e estou enriquecido e de nada tenho falta. Não é isso que nós podemos dizer e não é isso que as pessoas dizem? Irmãos, o quanto era complicado, sei lá, 400 anos atrás, você ter uma Bíblia. O quanto era complicado você há 100 anos, 120 anos atrás, aqui no Brasil, você ter uma Bíblia, ou você ler essa Bíblia. O quanto era complicado isso. O quanto era difícil. O quanto era difícil você entender, você ter acesso a pessoas que te ajudem, pessoas que te orientam. Sei lá, 100 anos atrás. Muitíssimo complicado isso. Mas hoje não. Hoje nós temos tudo a nosso dispor. Se nós quisermos ouvir palavras de Deus 24 horas por dia, pelo resto das nossas vidas, usando apenas o YouTube, nós podemos fazer. Sem repetir nenhuma. Você vai de 24 horas por dia, uma palavra atrás da outra, sendo orientado, trazendo coisa, novidade, bênção de Deus. Nós temos livros, nós podemos comprar milhares de livros. Tem milhares de livros que você não precisa comprar, é só baixar na internet. Baixar e ler no seu celular, baixar e ler no seu computador. Essa, irmãos, é uma igreja riquíssima. A igreja hoje tem dinheiro, irmãos?
muito dinheiro, muitas pessoas poderosas dentro dela. Observe todo esse trajeto, igreja na política, igreja em todos os espaços, né? Então, irmãos, em nome de Jesus, que sejamos cuidadosos com isso. Na vida dos irmãos unidos, né, que a gente falou na nossa aula passada, houveram algumas coisas. Eles foram caminhando e, com o passar dos anos, Deus foi enriquecendo eles. A história dos irmãos unidos é bem bonita, sabe? Tentem ver depois. Até o momento em que esses irmãos... Licença. Começaram a se posicionar de forma estranha à palavra de Deus. Esses irmãos unidos, uma vez, um deles disse assim: existe algo espiritual que não possa ser encontrado entre nós, entre aquele grupo de irmãos. Irmãos, estou transitando, estou saindo da igreja de Filadélfia e indo para a igreja de Laodiceia. Outro disse assim: nós lermos o que os outros escrevem é uma perca de tempo. Bom, o que aconteceu com esses irmãos? E o que foi legado para nós a partir de tudo isso que nós falamos sobre a igreja? Houve uma espécie de orgulho espiritual, uma espécie de soberba, uma espécie de independência. Como a gente falou na nossa aula anterior, eles se dividiram entre irmãos abertos, irmãos exclusivos e irmãos abertos. Né? Então, para os irmãos observarem o quanto é fino, o quanto é sério, o quanto nós estamos em uma situação que nós devemos estar aos pés do Senhor de verdade, ou nós nos envolveremos com esse tipo de coisa também. Esse orgulho espiritual, irmãos, é o que acontece conosco. Nós somos tão ricos, nós temos tantas coisas, tantos livros, tantos carros, tantas casas, tantas denominações, tantas igrejas, tanta força, tanto poder político, e nós estamos assim absolutamente ricos. Olha o que o Senhor vai dizer para esta igreja. E não sabes que és um desgraçado, miserável e pobre e cego e nu. Sabe por quê, irmãos? Porque nos falta simplesmente a realidade. Nós somos crentes cebola, já ouviu falar? Nós temos uma cabeça enorme e uma raiz bem pequenininha assim. E isso é muito sério para nós, porque nós aprendemos intelectualmente, vemos as coisas, mas nós não temos tido, devido à nossa riqueza, vamos colocar assim, a humildade e o reconhecimento, ou muitas vezes até a necessidade de experimentarmos o Senhor de fato. Vivenciarmos dificuldades que esses irmãos anteriormente vivenciaram. Os irmãos veem, parte desses irmãos unidos aqui, eu esqueci o nome dele agora, ele tinha vários filhos, como essas pessoas tinham antigamente, né? Bastante filhos. E ele começou a pregar a palavra de Deus na sua denominação, de forma que os irmãos da denominação passaram a não olhar para ele mais. Os próprias pessoas congregavam lá. São aqueles tipos de congregação que os membros se tornam donos da congregação, sabe? Aquela pessoa que tem o dinheiro e tal, aquela coisa toda dentro de uma denominação. De forma que os chefes, né? Os chefes, entre aspas,
da denominação que ele participava, que ele era pastor, fechou as portas para ele e mandou ele, sem nada, sem salário, sem nada, embora. Então esse irmão, ele foi auxiliado por uma senhora que tinha bens e que deixou que ele morasse, ele e a sua família morassem na casa dela. Esse tipo de situação, irmãos, gera um amadurecimento espiritual muito grande, gera um conhecimento, um reconhecimento das agruras de Cristo, do sofrimento de Cristo, para que possamos entender o que Cristo está dizendo, o que Ele está falando, para que nos dê realidade espiritual das coisas. Então nós, com toda essa riqueza, com toda essa tranquilidade, nós muitas vezes não temos a realidade espiritual, nós não temos o Espírito Santo coordenando. E aí o Senhor vai dizer, você não é nem frio nem quente, você tem a cabeça grande, você sabe muita coisa, mas a sua raiz, a sua aplicação do que você sabe é mínima, é quase zero. Enquanto pessoas 200, 300 anos atrás, aí, citando as outras igrejas que nós falamos, pessoas que tinham conhecimento pífio, um conhecimento assim, ó, pequenininho, mas aplicava aquilo de forma excelente, excepcional. Depois os irmãos leiam João capítulo 9, lá vai falar de um cego que foi curado, um cego de nascença que foi curado. Então, irmãos, aquilo lá é o exemplo da igreja. Foi o exemplo da igreja por muitos séculos. As pessoas não tinham condição, as pessoas não tinham livro, não tinham Bíblia, não tinha nada, não tinha internet, nem computadores, nem Acácio para falar, nem vários outros líderes para poder direcionar os irmãos, né? E eles eram firmes e fortes no Senhor, sempre fundamentados no conhecimento por presença, a realidade espiritual mesmo estava ali, enquanto nós temos todo esse legado, toda essa riqueza, né? E não temos a realidade espiritual para expressarmos a vida de Deus. Bom, vamos lendo então. Aconselho-te que de mim, de Cristo, compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. O que é o ouro provado no fogo? Santidade. Sempre que o Senhor fala sobre ouro, ele está falando de divindade, de santidade. Ou seja, a fé precisa se misturar com a palavra. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 7, o Senhor vai falar sobre isso conosco. O que tem acontecido hoje? Nós temos muita palavra. Irmãos, qualquer denominaçãozinha que os irmãos forem, qualquer irmão assim pouquíssimo estudado, tem muito maior conhecimento da palavra de Deus do que da palavra, né, no sentido estrito mesmo da palavra de Deus, do que, sei lá, uma pessoa 200 anos atrás, 100 anos atrás, vamos colocar assim. Mas não tem fé. E a fé é aquilo que faz com que você caminhe conforme a palavra que você recebeu. Então o Senhor está falando isso. Compre de mim ouro refinado, provado no fogo. Uma santidade que é provada no fogo. Não é aquela santidade de adoração, que você fecha o olhinho e faz aquela coisinha, aquelas gracinhas, né? Como a gente vê. É uma santidade provada no fogo. Vamos continuar para a gente concluir. Para que te enriqueças. E roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. As roupas brancas, vestiduras brancas, significa esse comportamento que é alinhado com a palavra de Deus. Lembra que nós falamos anteriormente que nós temos a palavra, mas nós não temos a motivação, nós não temos o Espírito Santo, o que nós temos é a opinião geral. O que os irmãos acham?
É assim ou assado? Aí todo mundo erga a mão. Ah, então vamos para cá. O que os irmãos acham? Opinião comum. Né? Então vamos continuando. Então, vestiduras brancas, comportamento alinhado com a fé e a palavra. Motivações corretas. Lembra lá dos Irmãos Unidos? O que eles tinham? Igreja de Filadélfia? Amor fraterno, amor aos irmãos. Esse é um grande motivo, esse é o motivo que deve nos mover. Se o nosso motivo é outro, cairemos como igreja de Laodiceia. Vamos continuando. Não apareça a vergonha da tua nudez. Irmãos, muitos de nós, muito da igreja hoje tem aparecido a vergonha da nudez. Já viu? Devido assim, o que é que os irmãos procuram? Eu procuro prosperidade. Prosperidade? Pronto, eu vou fazer uma igreja que vai falar só de prosperidade. Por quê? Porque essa igreja, né, ou essa denominação, ela quer juntar essas pessoas para que os seus líderes se tornem pessoas cheias de dinheiro, cheias de poder, com rede de televisão, com rede de rádio, com o que quer que seja. Perceba, a motivação está errada. E compre de roupas brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. A vergonha da nudez está aparecendo o tempo todo. Por causa do comportamento, as obras são sujas, as obras, muito embora pareçam brancas, pareçam bonitas, interiormente elas têm um fundo de malignidade, uma perca do amor. Continuando. E que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Irmãos, essa igreja que nós vemos hoje, meu Deus, ela não tem a santidade, o comportamento dela ela está todo desalinhado, não tem visão. Irmãos, deixa eu falar uma coisa séria para os irmãos. Como que os irmãos oram? Os irmãos oram pedindo o quê? O formato da oração dos irmãos, o formato da nossa oração, reflete o tipo de visão que temos, a visão espiritual que temos. Quando eu oro, você ora, você que assiste esse curso, você ora por mim, para que Deus me dê maior conhecimento, me dê uma visão maior? Você ora para que eu cresça, para que eu avance no Senhor? Você ora pelos membros da sua família? Você ora... Por que você ora? O jeito que você ora demonstra o tipo de visão que você tem, a visão espiritual que você tem. Então nós estamos numa igreja assim. O tipo de oração, o jeito que você ora. O que nos falta? O que falta a essa igreja? Colírio para que veja. Revelação, presença, conhecimento por presença. Vivenciar a Deus, vivenciar a Cristo. Licença. Nesse quesito de visão, irmãos, nós estamos cheios de visões alheias. A gente vê, né, o irmão Christian Shane falar de um jeito, né? Ele tem um jeito de falar, ele tem uma entonação. E aí ele fala algumas coisas. E a gente ouve aquilo e sem nenhuma realidade, a gente aprende aquele trejeito e a gente faz igual. Irmãos, isso caracteriza que nós não temos visão. A gente simplesmente copia uma coisa que, na verdade, nós não estamos vendo nada daquilo. Então, irmãos, isso é muito sério para nós. Precisamos avançar no Senhor,
precisamos nos colocar diante de Deus, e o orgulho espiritual, a soberba espiritual, o que caracteriza isso? Você ora, como você ora? Ah, não preciso orar, eu oro 2 minutos, tá bom. Tá bom? Isso é soberba espiritual, você acha que está rico. Você lê a Bíblia? Não preciso ler a Bíblia, eu tenho o pastor que me fala, eu tenho o programa de rádio que eu ouço, eu tenho aqueles cânticos maravilhosos dos irmãos e tal. Eu não preciso ler a Bíblia, não, eu tô rico, estou muito bem. Não está, irmãos. Ou não estamos, né? Precisamos avançar no Senhor. Continuando. Irmãos, o versículo 19 é muito lindo para nós. Olha o que Deus diz. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sabe, irmãos, o Senhor, mesmo com toda essa deficiência, mesmo com toda essa arrogância, com todo esse orgulho, o Senhor está dizendo que repreende a todos quantos ama. Então o Senhor ama essa igreja. Que isso toque o nosso coração em nome de Jesus. Verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Irmãos, esse texto aqui muitas vezes é usado para evangelizar as pessoas, né? A pessoa não conhece a Deus e você fala esse texto. Mas esse texto aqui se aplica à igreja. É uma igreja que está tão deteriorada que o cabeça da igreja, que é Cristo, ele está de fora da igreja batendo. Abrir a porta que está no singular, a porta dessa igreja, permita que eu entre. Se alguém ouvir a minha voz, se alguém ouvir, já não está falando da igreja como um todo, mas está falando de pessoas específicas, né? É uma atitude individual. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e farei com ele morada e me alimentarei na sua casa e assim por diante. Carreira não é pressa, né? Mas vamos lá para a gente concluir rapidamente. Ao que vencer, lhe concederei que assente comigo no meu trono. Olha, no meu trono. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós vivemos um tempo agora, irmãos, esse tempo de riqueza nosso, ele está fundamentado principalmente, e essa é uma das nossas lutas desde o início do nosso curso, está muito fundamentado na obra objetiva de Cristo. Né? O que é a obra objetiva de Cristo? Cristo morreu na cruz para nos dar a salvação. E através de Cristo nós fomos completamente aceitos pelo Pai. Essa é a obra objetiva. Nós somos salvos pela graça. E qual é a obra subjetiva? A obra subjetiva é aquilo que funciona em nós, que é o aperfeiçoamento de nossas almas, carne e espírito para Cristo. Então esse aperfeiçoamento é uma obra do Espírito Santo. E a obra objetiva de Cristo, que é ele ter morrido na cruz para nos dar a salvação e nos tornarmos aceitos a Deus, ela é a obra objetiva. A obra subjetiva, ela acontece dentro de nós, que é um aperfeiçoamento dos santos para Cristo. Então, nós temos essa igreja atual, que nós podemos viver de sempre, ela tem se perdido nesse sentido. Ela tem se achado tão cheia de riqueza, cheia de coisa, por não olhar para si mesmo, por não fazer uma reflexão do que o Espírito Santo diz, mas olhar simplesmente para esse aspecto objetivo. Não, Deus fez, pronto, está feito, acabou e vida que segue, eu estou muito bem. Mas existe também esse outro lado. Irmãos, em nome de Jesus, que nós possamos fazer uma análise das nossas vidas com respeito a todas essas igrejas que nós vimos,
Se houver dúvida, mande para nós. E mais uma vez eu quero agradecer aos irmãos que têm nos acompanhado e que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Ótima noite, Deus abençoe. Ótimo feriado. Para quem mora em Goiânia, né? Acho que é aniversário de Goiânia, é isso mesmo? Creio que seja. E até a próxima, em nome de Jesus.